Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje vamos falar um pouquinho sobre a relação mente e cérebro. Olá, amigos da TV Mundo Maior e do Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos trazer o Dr. Franklin Santana Santos. Ele já esteve aqui conosco, mas hoje ele vem trazer uma notícia bastante importante e significativa, que é a realização de um simpósio internacional que vai falar sobre a relação cérebro-mente. Esse simpósio vai se realizar em São Paulo e ele vai trazer alguns dos mais importantes pesquisadores internacionais a respeito desse assunto. Ou seja, de um lado, os materialistas que acreditam que a mente é uma secreção do cérebro. E de outro lado, os espiritualistas que acreditam que o cérebro veicula a mente. Segundo algumas teorias quânticas, até o cérebro seria um produto da mente, e não o contrário. Hoje em dia, vários pesquisadores estão trabalhando essas duas hipóteses, principalmente porque a hipótese materialista ela já é antiga e de maneira alguma conseguiu explicar algumas das questões mais básicas, principalmente no que se refere à neurologia, à neurofisiologia. E nós vamos aqui ouvir sobre o simpósio, sobre os palestrantes que vão vir, os expositores, e sobre algumas reflexões a respeito dessa questão tão palpitante, tão importante no meio acadêmico hoje em dia. Vamos à entrevista. Para falar sobre a relação mente e cérebro, estou com o Dr. Franklin Santana Santos, que é professor universitário da Faculdade de Medicina da USP. Bom, Franklin, obrigada por estar aqui, conversando um pouquinho mais sobre a relação mente e cérebro. Bom, no mês de setembro vocês vão realizar um simpósio, com vários palestrantes internacionais abordando essa relação. O que vai ser discutido então nesse simpósio? Então, muito obrigado pelo convite. Esse simpósio ele tem como função primordial, na verdade, trazer pontos que são negligenciados dentro da pesquisa, dentro do ensino, nas faculdades de medicina, psicologia, enfermagem, enfim, na academia em geral, que são temas ditos controversos. Então, a gente vai ter 9 palestrantes, 2 brasileiros e 7 estrangeiros, que vão abordar do ponto de vista filosófico e científico a relação mente-cérebro. Que assim, a mente é produto do cérebro ou o cérebro é um produto da mente? Que é uma grande pergunta que a humanidade vem fazendo desde sempre e ainda hoje a academia tem uma tradição maior de que a mente seria um produto do cérebro, ou seja, uma teoria materialista que estaria embebido nessa concepção. O que nós queremos é trazer elementos de discussão através desses profissionais, todos eles gabaritados, para falar sobre essa questão, ou seja, mostrar um outro ponto de vista, mas não um ponto de vista exclusivamente de opinião, mas baseado em pesquisa com esses profissionais altamente gabaritados. Então a gente vai ter, por exemplo, o Robert Almeida, que é um grande filósofo nos Estados Unidos, onde ele vai falar sobre a proposição do cartesianismo e do materialismo. Quer dizer, ele vai discutir do ponto de vista filosófico se o materialismo tem uma base consistente ou não. Esse é um dos palestrantes. Outro palestrante que vai falar é o Mário Beauregard, é um canadense, ele é médico. Ele vai falar sobre experiências espirituais e neuroimagem. Quer dizer, toda vez que a gente tem uma experiência espiritual, isso de alguma forma altera o cérebro. Então, se tem uma relação e suas implicações, por exemplo, com a relação mente-cérebro, e obviamente tem mais outras pesquisas que a gente pode detalhar no decorrer da entrevista. É interessante, porque as pesquisas de neuroimagem estão trazendo bastante novidades para o campo da ciência, justamente tentando explicar um pouco mais sobre os fenômenos que acontecem, que até agora esteve sem explicação, certo? Olha, a grande pergunta que ainda hoje, nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto científico, foi estabelecido o que é a consciência. E não só o que é, mas onde ela está localizada, como ela se forma, de que maneira, por exemplo, nós armazenamos as informações no nosso cérebro. A gente pode, claro que tudo é conhecido do ponto de vista de neurotransmissores, das imagens das localizações cerebrais, onde é que é a área da fala, onde é que é a área do motor, onde é que é a área da comunicação, mas isso só não explica a consciência em si. Então, é uma grande incógnita que a humanidade ainda não conseguiu preencher.
E é interessante que, a despeito do grande avanço que nós percebemos nos últimos quase 30 ou 40 anos, quando a neuroimagem começou a nos fornecer maiores elementos, nós não avançamos nesse paradigma. Esse paradigma está parado porque ainda não se chegou a um consenso a respeito dessas questões. Então a gente quer trazer esses elementos renovadores para fortalecer o debate, né, dessa discussão a nível acadêmico, para que as pessoas então possam, quem sabe, se estruturar e pensar em linhas de pesquisa aqui no Brasil, trabalhando com essas questões. Você comentou um dado interessante, né, para tentar trazer essas pesquisas aqui para o Brasil. Muito embora, né, a gente saiba que a espiritualidade é forte aqui, não está ainda muito rico em pesquisas, né? A gente pode dizer que a gente está engatinhando ainda essas pesquisas. No entanto, no exterior a gente vê que a espiritualidade já é mais debatida, tanto na universidade quanto em linhas de pesquisas. Por que isso? Eu acho que basicamente é uma questão de formação do profissional aqui nessa, quer dizer, a gente precisava formar uma massa crítica. Primeiro que a gente tem menos pesquisadores, obviamente, do que os países desenvolvidos. Essa é uma questão. A segunda é que, tendo menos, temos ainda menos no sentido de pesquisar espiritualidade. E nós não tivemos ainda formação, uma geração de formação de pesquisadores natos brasileiros que foram para fora ou que puderam ir para fora fazer as suas pós-graduações, as suas pesquisas e voltar com essa experiência para aqui fazer. Então, agora que nós despontamos, estamos criando uma massa crítica mínima, né, especialmente na área da medicina e da psicologia, para tentar relacionar, então, essas questões de espiritualidade e saúde. Então, acho que talvez mais de 5, 10 anos, a gente vai ter um grande participação ativa do Brasil, com um detalhe, que a gente tem um interesse especial que a grande maioria dos pesquisadores fora não tem, que é essa questão da reencarnação, da sobrevivência pós-morte, que é uma coisa muito forte cultural nossa, do nosso país, e eu acho que a gente tem sim uma grande possibilidade de dar uma contribuição mundial nessa área. Certo. Bom, Franklin, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já. No programa Ciência e Espiritualidade de hoje, entrevisto o Dr. Franklin Santana falando um pouquinho mais sobre o simpósio que ele está ajudando a organizar, que é Explorando as Fronteiras Mente e Cérebro. Bom, Franklin, a gente falou um pouquinho, né, dessas pesquisas no bloco anterior, né, que estão sendo feitas mais lá fora do que aqui. Não seria, o que falta, então, do pesquisador, né, brasileiro? Seria saber diferenciar a religiosidade da espiritualidade? Olha, é importante você ter uma capacitação nessa área. Então, inclusive, alguns pesquisadores brasileiros foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, lá tiveram contato com líderes como Harold Koenig, para capacitar e fazer metodologia de pesquisa em espiritualidade. Porque tem nuances, especificidade, não basta ser só um pesquisador. Você pode ser doutor ou pós-doutor em alguma área, mas se você não tem uma vivência ou uma experiência nessa questão, fica difícil você levantar suas pesquisas. Então, o primeiro passo é essa questão, e aí o que a gente fez? Esses multiplicadores, quer dizer, então eles foram lá e a gente voltou com essa informação, e agora a gente está tentando multiplicar e capacitar, formando mestres e doutores aqui no Brasil, em várias universidades, como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Juiz de Fora, Goiás, enfim, várias outras que estão começando a despontar interesse e formando pessoas para trabalhar nessa área. Certo, inclusive nesse simpósio, né, tem um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o Alexander, né, que vai estar apresentando sobre experiências mediúnicas, né? Como que estão esses trabalhos, né, relacionando as experiências mediúnicas e a relação mente-cérebro? Então, essa é uma contribuição nossa, porque normalmente ninguém faria isso, ou ninguém tem muita experiência com isso, excetuando o Schwartz no Arizona. Então a gente vai trazer isso, tem um projeto inclusive em andamento, uma pesquisa muito interessante, que foi feita com médiuns brasileiros, envolvendo neuroimagem, o Dr. Júlio Pérez, junto com o Alexander, vários médiuns brasileiros estudando neuroimagem e relação mente-cérebro. E a gente pode daí já concluir algumas coisas que as evidências falseiam essa teoria materialista de que a mente é um produto do cérebro.
Então a gente ainda está começando essas pesquisas, mas acho que é uma área bem promissora e a gente tem condições de liderar isso mundialmente, porque é uma particularidade da nossa cultura. Quer dizer, o espiritismo acabou se desenvolvendo muito na nossa cultura, na cultura brasileira, e nós temos, certamente, o maior número de médiums hoje, um farto material, digamos assim, para pesquisar o material humano, no sentido de que essa possibilidade de fazer essas pesquisas é fácil. E aí, então, quer dizer, a gente tem um material de gente, de recursos humanos, e a gente tem pesquisadores capacitados, habilitados. Resta agora a gente ter também o apoio financeiro do governo, no sentido das agências de fomento, para que esses trabalhos possam ser desenvolvidos. Bom, você já esteve no exterior até para estudar um pouco mais, né, para ver essas metodologias de pesquisas. Como que os estrangeiros veem essa questão da mediunidade no ponto de vista científico? Porque para eles não é algo palpável, né? Eles não conseguem ver, não conseguem explicar. Como que fica essa questão? Olha, existem alguns grupos de pesquisas que estão levantando essas questões, não especificamente só na mediunidade. Por exemplo, o Gary Schwartz, que é da Arizona, ele tem um núcleo de pesquisa em mediunidade. Mas a grande maioria não trabalha com essas questões, mas porque eles não têm, vamos dizer assim, médios em quantidade suficiente, ainda mais se vocês sabem que grande parte dos médios fora do país são pagos, eles não aceitam trabalhar de graça ou participar de pesquisa, isso onera a pesquisa. Então, o trabalho é feito nesse sentido. Mas existem muitos grupos muito bons, né, fora, trabalhando, por exemplo, com experiência quase morte, que é o Peter Fenwick, que vai participar também desse simpósio, Erlendur Haraldsson, que vai falar sobre crianças que lembram de vidas passadas e suas implicações, inclusive ele trabalhou com Ian Stevenson também. Nós temos outros que vai falar sobre espiritualidade, como o Stuart Hameroff e o Chris Clark, que vão falar do ponto de vista de física quântica e implicações com relação a essa mente-cérebro. Então, a gente talvez, esses pesquisadores têm sim grupos interessados nisso, isso eu acho que é um fenômeno, é uma pergunta que não é específica só do brasileiro, mas é da humanidade inteira, né? Quer dizer, o que nós somos de fato, né? Nós somos só biológicos, nós somos biológicos e espirituais. Acho que essa é a grande pergunta que debate, inclusive, do ponto de vista científico e filosófico também. Porque a discussão dentro desse simpósio é sobre duas vertentes, né? Do ponto de vista epistemológico, da filosofia, para você entender essas nuances, você falsear esses princípios aí que estão dominantes, eu diria até mesmo dogmáticos, no sentido de como fosse verdade absoluta, quando esse paradigma ainda não se provou. Existem fortes evidências de que que sustenta o materialismo, mas ele não está provado definitivo e exclusivo. Então, existem outras evidências que falseiam essa teoria. Então, a gente tem que investir, dar voz e permitir que esses outros pesquisadores possam apresentar as suas teorias, as suas hipóteses também e experiências com relação a essa questão. Essa é a proposta maior do Fórum, quer dizer, a gente convidar a comunidade acadêmica brasileira para que a gente possa avançar numa discussão realmente séria, fértil dentro da universidade. Certo. Bom, doutor Franklin, a gente vai fazer mais um breve intervalo e nós voltamos já já. Você acompanha em Ciência e Espiritualidade, hoje abordando a relação mente-cérebro. Bom, Franklin, a gente está falando um pouquinho desse simpósio, né, que acontece no mês de setembro. Quem mais estará presente? Olha, nós vamos ter o Carlos Alvorado. O Carlos Alvorado ele tem uma linha de pesquisa na Universidade da Virgínia, onde o Stevenson trabalhou. Eu até conheço ele pessoalmente, eu estive lá na universidade. E ele vem desenvolvendo uma pesquisa no sentido do ponto de vista histórico, né? Por que esses fenômenos psíquicos, como que eles foram tratados pelo mainstream, quer dizer, a corrente principal do meio acadêmico. Então, ele vem desenvolvendo uma linha de pesquisa dizendo por que determinadas correntes são negligenciadas ou têm dificuldade de penetrar na faculdade, especialmente nas faculdades de medicina, né? Então, ele vai fazer uma retrospectiva histórica. E o Saulo também, Freitas, ele vai fazer uma pesquisa no sentido, ele vai fazer um debate, na verdade, sobre as teorias materialistas, são sempre recorrentes. Ele sempre diz assim, olha, agora com essa experiência, nós vamos explicar definitivamente como que o cérebro funciona. E passa mais uma década e continua as mesmas teorias sem dar conta dos fenômenos. Então, o que ele vai fazer é
dizendo que essas correntes vêm produzindo, querendo determinar a verdade, mas com muita dificuldade para realmente avançar no paradigma que eles mesmos criaram. Então a gente vai fazer uma crítica, obviamente uma crítica construtiva, dizendo, olha aqui, vocês até agora falaram, mas de fato vocês não têm ainda nenhuma consistência para sustentar a tese materialista de que a mente é um produto do cérebro. Porque a gente vai exatamente tentar discutir o contrário, quer dizer, que o cérebro é um produto da mente, entendendo aqui a mente como um espírito, como uma coisa extrafísica que produz ou age nesse físico para então elaborar a consciência. Até, se não me engano, o próprio Einstein falou, né, que o materialismo ia acabar por falta de matéria, né? Tentar explicar e cair sempre no mesmo lugar, você não chega a lugar nenhum, né? Bom, me diz uma coisa, esse evento acontece em São Paulo, né? Mas ele também vai ter, ele vai ser não só presencial, mas também vai ser à distância? Essa é uma novidade e uma possibilidade que a gente criou, porque a gente entende que o Brasil é um país continental, muitas pessoas que moram na Amazônia, no Rio Grande do Sul, enfim, em várias partes do país, não teriam condições de assistir o simpósio, mesmo porque o espaço é limitado, nós temos uma quantidade limitada de vagas. Então, a gente vai transmitir online para o país inteiro, ao vivo, e depois também disponibilizado na internet do ponto de vista gravado. Então, a todas as pessoas do Brasil e do mundo, e do mundo que quiser assistir o simpósio na sua casa, obviamente a gente convida para vir para São Paulo, né? Porque aí aqui tem a possibilidade de interagir com os professores, com os convidados, é outra coisa. Mas se você não tem condições de vir para São Paulo e quer assistir o simpósio, não vai ser motivo a distância física, nem empecilho do ponto de vista financeiro, porque há gastos para se deslocar até São Paulo. Portanto, o simpósio vai ser sim presencial e distância. Certo. Bom, quem está organizando então esse evento? Olha, esse evento ele é organizado pela disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Núcleo de Espiritualidade da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a realização é da empresa de assessoria e consultoria em saúde e educação, que é a Pinos Longeva, que a gente organiza outros cursos também, certo, na área da saúde. Certo. Bom, o que esse simpósio, essa relação mente-cérebro pode trazer para os novos profissionais de saúde, tanto acadêmicos como os que já estão aí no mercado? Olha, eu digo que esse simpósio ele vai ser um marco histórico no nosso país. Um marco histórico no sentido de que é a primeira vez que esse simpósio desse tipo é realizado no país. Depois ele é realizado dentro da Faculdade de Medicina, de duas faculdades de medicina, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então a gente tem a possibilidade de trazer essa discussão efetivamente então para dentro da faculdade e com isso suscitar que novos profissionais, pesquisadores, especialmente para formar essa massa crítica, né, de mestres, doutores, professores universitários, para trabalhar ou começar a nuclear grupos que possam aprofundar essas discussões. Esse simpósio, obviamente, ele não tem a intenção de ser único, isolado, ele vai ser repetido no futuro, provavelmente a cada 2 anos, e a gente vai trazer sempre esses profissionais, outros que queiram discutir essas questões. Certo. Bom, um dos palestrantes, né, o Dr. Stuart Hameroff, ele é anestesiologista também, né? Será que, até pela questão, né, das próprias práticas que a anestesia envolve, ele teria uma explicação mais detalhada sobre a consciência, essas relações mente e cérebro? Na verdade, o trabalho dele, a despeito dele trabalhar com anestesia, eu acho que, obviamente, quando você faz anestesia tem a questão da perda de consciência, e certamente isso facilitou o projeto de pesquisa dele. Mas ele tem uma parceria com o Roger Penrose, que é um físico muito conhecido mundialmente na Inglaterra. Ele até viria, mas por questão de idades avançadas ele não conseguiu trabalhar com a gente nesse simpósio. Mas ele vem trabalhando com a questão da física, quer dizer, mecanismos físicos que podem dar uma explicação, digamos assim, científica para a existência de uma consciência extrafísica, da alma, espírito, que a pessoa queira chamar, né? Então, ele tem uma grande contribuição nesse sentido e um modelo teórico de como explicaria cientificamente essas questões. Então, eu acho que a presença dele vai enriquecer certamente. Aliás, dele, de todos os convidados, são todos convidados assim, de primeiríssima linha, professores que publicam muito, né, artigos, desenvolveram livros. Eu tenho certeza que esse simpósio vai ser não só imperdível, como um marco histórico de contribuição para a nossa discussão nessa área.
Certo. Bom, então para quem está interessado, né, tem o site desse simpósio que é www.saudeeducação.com.br, certo? Isso. Bom, Franklin, muito obrigada por estar aqui participando do Ciência e Espiritualidade, e o nosso bloco de entrevistas fica por aqui. Mas você que está em casa já sabe, se você tem algum comentário, alguma sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Franklin. Vocês podem perceber a importância desse simpósio que vem trazendo esse novo paradigma, né, para o Brasil, para a academia brasileira. Mas o que é exatamente um paradigma? Um paradigma é uma ferramenta de trabalho que é utilizada por determinada arte ou determinada ciência para produzir o seu conhecimento e para evoluir, para se aperfeiçoar. Então, é uma ferramenta. Como a máquina de escrever foi uma ferramenta muito útil durante bastante tempo, e hoje ninguém mais usa, porque se utiliza o computador, que é muito mais prático e que traz novas possibilidades que a máquina de escrever não tinha. Quando nós falamos em paradigma, esse paradigma ele é construído com o tempo na comunidade científica. E o paradigma materialista foi a ferramenta que construiu todo o conhecimento que nós temos até hoje na ciência. Na verdade, ela não é contra o espiritualismo. O paradigma ele é neutro, como qualquer ferramenta. Um martelo não é bom ou mal, é um martelo. O paradigma materialista é um paradigma que ignora as questões espirituais, porque o foco de atenção dele é a dimensão física. Então, quando nós estamos falando em mudar paradigma, nós não estamos querendo negar o conhecimento científico, muito pelo contrário. Nós só estamos em condições de desenvolver o paradigma espiritualista porque o paradigma materialista construiu um conhecimento que hoje nos dá a base para avançarmos. E amarrados apenas à dimensão física, nós não vamos conseguir construir os novos conhecimentos, não vamos conseguir responder a certas questões que já estão nos assombrando há muito tempo e que precisam finalmente ser respondidas, ou pelo menos teorias precisam ser construídas para que elas possam ser explicadas. O que está acontecendo no mundo inteiro é isso, essa construção de um novo paradigma. E esse simpósio, assim como os MEDNESPs, assim como os congressos internacionais que têm sido patrocinados pela AME Internacional, pela AME Brasil, os simpósios e os congressos regionais que as AMEs fazem em seus estados, em suas regiões, são trabalhos que estão indo nessa direção, que estão construindo essa ponte entre a ciência e a espiritualidade, transformando a ciência, habilitando a ciência para essa nova ferramenta que é o paradigma espiritualista. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa e espero que gostem do simpósio também. Vamos esperá-lo nos nossos próximos Ciência e Espiritualidade. Até lá e muito obrigado.